Experiência em relação ao meu filho mais velho, o Wellington, né? Já enfrentei algumas situações muito difíceis com meu filho, em relação à droga, a muitas outras coisas. E eu me recordo que um dia eu estava já decidida de mim mesmo a juntar todas as coisas dele, as roupas e tudo, coloquei no meu coração para mandar ele embora de casa. Eu falei, quando ele chegar aqui de madrugada, a bolsa, a mala vai estar tudo na porta de casa e simplesmente eu não vou deixar ele entrar e ele vai ter que arrumar um lugar. E eu me recordo que eu ouvi aquela voz branda e suave, o próprio Espírito Santo de Deus falando para mim, foi eu que te dei. Ele não veio por um acaso, foi eu que te dei e você não vai fazer isso. Você vai cuidar porque foi eu que coloquei ele na sua vida. Pai do Senhor, sou o pastor Roberto, sou pastor da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, congrego no setor 65, pastorei a igreja do Vila Gilda, e para mim é um motivo de muita alegria estar aqui compartilhando com vocês um pouco das nossas experiências com o Espírito Santo. E me sinto muito alegre mesmo de poder compartilhar com vocês essa particularidade da gente. Pai do Senhor, irmãos, eu sou a Maelina Silva Caio, sou esposa do pastor Roberto e pela misericórdia de Deus também tenho auxiliado ele aqui na congregação do Vila Gilda, no Ministério do Belém, e para mim também é motivo de muita alegria poder estar aqui nessa manhã. A partir da experiência de vocês, do que vocês sabem, do que vocês têm vivenciado, quem é o Espírito Santo para vocês? Para mim é um amigo, presente em todas as horas, é amigo das horas certas, né? Sempre estando do nosso lado, nos dando direcionamento, falando conosco, nos conduzindo a caminhos que são esplêndidos, coisas maravilhosas ele tem feito. Então eu resumo tudo isso como um amigo. Isso é maravilhoso, né? Ter o Espírito Santo como amigo, como um auxiliar, isso é maravilhoso. E não tem coisa melhor do que a gente expressar quem é o Espírito Santo através das experiências que nós vivemos com ele no momento de angústia, de adversidade, você sentir ele bem pertinho de você, como uma pessoa te orientando naquilo que você deve, as atitudes que você deve tomar, aquilo que você deve fazer, o caminho que você deve trilhar, até mesmo indo para o trabalho, para a escola, para qualquer outro lugar, e o Espírito Santo direcionando a sua vida. Não tem coisa melhor do que compartilhar quem é o Espírito Santo através dessas experiências. Eu tive uma experiência assim que marcou muito a minha vida, no começo da minha caminhada, quando eu em casa, e simplesmente ouvi aquela voz mansa falar comigo, pega um dinheiro, pega um passe, que na época era passe, muitos anos atrás, e manda ir para Santo Amaro, vai para Santo Amaro, pega o seu esposo e vai para Santo Amaro. E a gente chegando lá, Deus, o Espírito Santo de Deus, ele me direcionava a entrar em comércios, em lojas, já entrei até em restaurante, Deus me direcionando para alguém que estava lá dentro, que eu não conhecia, nunca tinha visto na minha vida, e ali o Senhor se revelava, através do Espírito Santo de Deus, me revelando a vida da pessoa, e simplesmente as pessoas ficavam ali chorando e eu saía com meu esposo do lugar. Então, a partir daquele momento, que marcou muito a minha vida, é uma das coisas que marcaram muito, é bem verdade que nós tivemos muita e temos até hoje experiência, mas essa experiência marcou muito a minha vida, porque eu sentia aquela voz falando no meu ouvido e acontecia até algo com meu esposo, ele pode falar melhor, porque ele que via, eu estava ali recebendo a mensagem, mas ele via algo diferente no meu corpo, assim, no membro do meu corpo, e ali o Senhor revelava a vida das pessoas. E eu falava do amor de Cristo ali, as pessoas ficavam chorando e eu voltava para minha casa com meu esposo e eu não conhecia as pessoas. Sempre direcionada, aquela voz dizendo, vai para Santo Amaro agora. E eu tinha que parar tudo e ir com meu esposo. E nós tivemos muito essa experiência, fora outras, né? Em hospitais, que Deus também nos levava. Os nossos filhos doentes, o nosso filho doente na época. E quando eu chegava lá, o menino recebia a cura. E na verdade era para outra mãe, era para outra pessoa. E essas experiências assim que marcou muito a minha vida.
dentre outros. E é interessante, Albert, que nessas experiências aí, eu ainda novo convertido, né? Muito novo. A gente estava começando na caminhada, não tinha nem um ano ainda de conversão. E Deus colocava no coração dela e falava assim: filho, Deus falou para nós irmos lá em Santo Amaro. E nós sem dinheiro, nós não tínhamos dinheiro. E aí ela pedia esses passes de ônibus emprestado para o pai dela. Pai, só tem como arrumar 2 bilhetes de ônibus para nós irmos em Santo Amaro? E aí o pai dela não questionava, simplesmente emprestava e a gente ia. E ela falando dessa experiência, era notória que ela parava. A gente estava andando assim, daqui a pouco ela parava. E a orelha dela mexia, movia assim. Eu olhando para ela, ela parava, eu parava assim. Aí movia assim, ela ficava assim. Daqui a pouco dava uma volta dentro dos corredores da loja. E aí ela olhava assim, olhava para alguém, Deus direcionava ela. Ela chegava naquela pessoa, falava: não conheço sua vida, não sei o seu nome, não sei quem você é, mas Deus conhece você e Deus manda te dizer isso, isso, isso e isso. A pessoa ficava lá chorando e a gente saía. E isso aconteceu e foi muito interessante porque nós entramos em umas 3 lojas nesse dia. E nas 3 lojas Deus direcionou ela para algumas pessoas e entregou uma mensagem. E eu me recordo que na última a gente tinha entrado dentro de um fast food. Deus mandou a gente entrar, entramos. E aí vinha descendo 2 irmãs, se não me falha a memória, elas eram da Cristã do Brasil. E a minha esposa começou a conversar com uma na frente do fast food, entregando uma mensagem de Deus para ela, e a outra tipo fazendo um caso assim de que não acreditava muito naquilo, né, meio que na dúvida e tal. E daqui a pouco, enquanto minha esposa estava conversando com essa daqui, ela apontou o dedo: e você, Deus manda te dizer isso. Aí ficou as 2 chorando, nós saímos lá e fomos embora. E aquilo ali ficou marcado no coração da gente. E foi dali que, na verdade, ali que a gente veio entender mesmo que o Espírito Santo, ele é uma pessoa que fala com a gente. Então, cada uma das pessoas que tiver a sua experiência com o Espírito Santo, ela vai falar de uma forma diferente, né? A minha esposa, ela escuta a voz do Espírito Santo, tem outros que têm uma percepção um pouco diferente, escuta de uma voz diferente. Eu escuto Deus falando comigo dentro de mim, não é no ouvido, é aqui dentro, então é diferente. Então cada pessoa ela vai ter uma experiência diferente. Então eu acho que nem todo mundo, a experiência que eu tive, ela não vai servir para você. Né? A experiência que eu tive com o Espírito Santo, ela não vai servir para você. Ela pode servir de incentivo para que você venha acreditar que ele existe como uma pessoa e quer se comunicar com a gente. Mas não quer dizer que vai ser da mesma forma. Para uns serão da mesma forma, para outros já serão de uma forma diferente. Eu queria perguntar, como é que foi o batismo com o Espírito Santo de vocês? Então, o meu foi uma coisa assim muito maravilhosa que aconteceu. Eu peço um minuto porque eu preciso ler um texto aqui, que foi lido. Na época foram 3 irmãs da Deus é Amor na minha casa fazer uma visita. Eu não conhecia as irmãs. Lembrando que você sempre foi assembleana. Sempre fui assembleana, tá? Mas eu tenho muita comunhão com os irmãos. E elas chegaram na minha casa, fizeram oração e uma das irmãs, ela disse para mim que precisaria ler uma palavra para minha meditação, que se encontra no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 5, e ela disse: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E eu me recordo que elas foram na semana, e quando foi no culto, nós ainda estávamos, a gente cultuava na casa da minha avó, na garagem que a minha avó tinha lá ainda, que ainda não tinha a congregação, né, do Aracati, e as irmãs foram usadas. E depois de poucos dias, realmente, na congregação do Jardim Aracati, o Senhor me batizou com o Espírito Santo, então marcou também a minha vida. O meu batismo foi assim: Deus usou as irmãs, falando que depois, não muito depois dos dias, eu desci as águas batismais e logo após eu já recebi o batismo com o Espírito Santo de Deus. Extraordinário, né? Eu me recordo que minha esposa, antes da experiência do batismo com o Espírito Santo, eu já contei aqui na igreja, ela dizia que ela orava e Deus mostrava para ela alguns cajados de fogo, e logo na sequência ela foi batizada com o Espírito Santo. E é por isso que eu falo que a experiência que a gente tem nunca é igual, né?
Então, como ela contou isso para mim e para a gente falando como foi a sua experiência do batismo com o Espírito Santo, eu aceitei a Jesus e eu pedia para Deus me mostrar cajado de fogo, porque eu sabia que eu vendo cajado de fogo estava perto de eu ser batizado. Então eu quero ver cajado de fogo, quero ver cajado de fogo. Só que a minha experiência foi diferente. Eu comecei a buscar a Deus e eu não via cajado de fogo, eu via como se fossem algumas argolas de fogo que rodeava sobre minha cabeça e de repente ela pousou em cima de mim. Quando ela pousou em mim, eu comecei a falar em línguas estranhas. E recentemente, meditando na palavra de Deus, a gente vai ver que a Bíblia fala de línguas repartidas como que de fogo. Então são experiências que os discípulos viram línguas. Ela viu cajado, eu vi círculos. Tem pessoa que não vê nada, mas vai ser batizado pelo Espírito Santo. Então, cada pessoa ela vai ter sua experiência diferente uma da outra. Deus vai se revelar de uma forma diferente. E eu fui batizado pelo Espírito Santo sem ninguém pôr a mão na minha cabeça, orando dentro da minha casa. Nós tínhamos um hábito de orar todo dia à noite quando ela chegava do trabalho. A gente fazia o nosso período de oração, aí cantávamos 1 hora de hino da harpa, depois íamos ler a Bíblia juntos, líamos também 1 hora de Bíblia e depois dobrávamos o joelho e ia orar para dormir. E nesse negócio de orar para dormir era de meia hora para lá. Então era uma vida voltada mesmo à oração, porque a gente queria se encher de Deus mesmo, nós queríamos ser cheios. E numa dessas noites, foi numa sexta-feira, nós estávamos conversando durante o dia e falando algumas coisas. A prima dela contou um sonho para ela e Deus deu para ela uma interpretação, ela deu uma interpretação para a prima dela e me veio na memória uma visão que eu tive em uma vigília que teve no Jardim Aracati, que era uma vigília só de oração, não é diferente das vigílias de hoje. Então a gente chegava lá, dobrava o joelho, orava, o pastor levantava, dava uma oportunidade, alguém cantava 2 hinos da harpa, 3, aí lia um versículo e nós voltávamos à oração de novo. Enquanto nós estávamos ali orando, buscando a presença de Deus, Deus me deu uma visão e eu via como se fosse uma rua bem estreitinha, ela toda de prata e as calçadas de ouro, só que só passava uma pessoa por vez e aquela fila. E quando eu olhava, na frente tinha um ser que ele brilhava muito e ele vinha ao nosso encontro. Aí eu olhava para trás assim, aquele monte de gente vindo, só que a gente não conseguia parar, a gente tinha que ir e seguir aquela linha. E aí, quando o pastor tocou o sino lá, acabou aquela visão, né? Porque eu despertei daquela concentração, porque ele tocou o sino para parar a oração, e também sumiu da minha mente, não lembrava mais. Aí nessa sexta-feira, uma semana depois, nessa sexta-feira, enquanto a prima dela estava contando, eu contei para ela essa visão. E aí ela pegou, olhou para mim e falou assim: Deus não vai te dizer que Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Essa visão que você teve é uma confirmação de que Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. E aí parou por ali. Quando foi a noite, nós fomos orar para dormir e eu fui impactado, e quando eu fui ver, eu estava falando línguas estranhas. Jesus me batizou com o Espírito Santo naquele momento, na minha casa, e é uma experiência que é extraordinária. E às vezes a gente chama as pessoas, né, para vir à frente e receber o batismo com o Espírito Santo, é uma luta terrível, mas acho que as pessoas pensam que vai ser uma mágica, que você vai pôr a mão e vai acontecer uma mágica. E não é. Jesus que batiza com o Espírito Santo, a experiência do Espírito Santo ela é real, e essa experiência do batismo com o Espírito Santo é algo que ficou bem marcado mesmo e eu nunca vou esquecer. Na cabeceira da cama, falando línguas estranhas e repreendendo por medo de falar da carne. Mas já era Jesus me batizando. E o que o batismo com o Espírito Santo mudou assim na vida de vocês? Vocês perceberam, tipo, não, depois desse batismo eu realmente passei a ser mais assim, ou menos assim, o que foi que mudou na vida de vocês? Na minha vida foi a aproximação de Deus, a querer buscar mais, entender realmente o cristianismo, né, o evangelho. Muitas pessoas não têm essa preocupação, mas eu me senti mais forte, né, como se dizer, e mais motivada a buscar a presença do Senhor, porque é algo extraordinário. Não dá para explicar em palavras o sentimento, mas me fez crescer bastante, a realmente querer buscar mais de Deus, a querer orar mais, né, ler a palavra, consagrar minha vida. O contato foi maior depois dessa experiência. Eu, né, oriento a todos que se ainda não receberam, que façam esse desafio com Deus e busquem o batismo, porque é outra coisa, né? O direcionamento para nós, para a nossa vida espiritual é diferente.
quando você tem alguém dentro de você que fala com você, que te orienta, é diferente. É como se fosse uma porta de acesso, né? O batismo com o Espírito Santo é uma porta de acesso aos dons espirituais que nós acreditamos piamente, o falar em línguas, a variedade de línguas, a interpretação de línguas. Eu acho que a partir do batismo com o Espírito Santo essas coisas vão sendo mais esclarecidas dentro de nós. E a partir do batismo com o Espírito Santo a gente tem esse acesso aberto. Abre-se um acesso e a gente acaba vivendo algumas experiências que outras pessoas não têm. Tem algumas pessoas que até querem ter, mas não buscam isso, não buscam essa experiência, não buscam querer ter esse contato com Deus como o contato que a gente tem hoje. Então o batismo com o Espírito Santo é uma porta de acesso para muitas outras coisas que Deus tem para se revelar para nós. O que foi que vocês lembram assim, que o Espírito Santo já mandou vocês fazerem, vocês não fizeram e se arrependeram depois? Pode começar. É que tem algumas coisas, Albert, que eu acho que se Jesus estivesse aqui hoje, nem ele pegou lá, cuspiu no chão, fez lá um barrozinho, um lodozinho, colocou na vista daquele cego lá e ele voltou a enxergar. Se fosse hoje, a gente até crucificava e dizia que era uma loucura. E tem algumas coisas que Deus coloca no nosso coração, parece loucura mesmo, é loucura. E às vezes a gente se arrepende. E eu me recordo que foi recente, uns 8 anos atrás, 8 a 9 anos atrás, pastoreando a igreja do Jardim Nova Ipava, e lá tinha um adolescente e ele estava com um problema na boca, lá estourou umas feridas na boca dele. E naquele dia a gente estava ali, foi uma noite muito gloriosa, e Deus mandou pegar o cálice da ceia e dar para ele beber, que Jesus ia curar ele. Só que eu não fiz. Eu não fiz porque, primeiro, que a gente fica olhando assim, e tudo hoje para nós é heresia, né? Tudo hoje. Então tem algumas doideiras que a gente não faz. Ah, não, mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia não fala isso. Então, às vezes, a gente por não querer contrariar e nem ser taxado como um maluco, às vezes a gente deixa algumas coisas passar. Mas eu me arrependo de não ter feito. Tenho certeza que se tivesse feito, Deus tinha curado aquele menino naquela hora lá. No contrário agora, qual foi uma loucura, né? Vocês já contaram sobre a questão de lá em Santo Amaro, mas outra loucura assim pública que o Espírito Santo mandou vocês fazerem, vocês ficaram ansiosos, fizeram e não se arrependeram porque deu certo. Alguma coisa assim, tipo, mano, isso aqui foi loucura, mas eu tava empoderado por Deus e fiz. E deu bom. Só pra elucidá-lo, né? Teve eu sei que a entrevista não é pra mim, mas só pra gente seguir a linha aqui, teve uma loucura que eu fiz com um copo de água e limão. Meu irmão tava com dor de barriga e minha mãe orou por ele, eu orei por ele, nada dele melhorar. Mas era uma dor de barriga, tipo, ele tem enxaqueca, né? Então a gente tava desconfiando se era enxaqueca ou não. Era uma dor de barriga muito forte, ele não conseguia levantar, ele tava deitado. Eu não sabia o que fazer, e aí eu falei, já sei. O Espírito Santo colocou no meu coração assim, pega um copo com água, coloca limão, ora pela água, ora pelo seu irmão e dá pra ele. Aí eu fiz isso, eu coloquei um copo com água, coloquei limão no copo, ele já tinha bebido água com limão antes e não tinha acontecido nada. Só que dessa vez o Espírito Santo falou, mas agora você vai orar com o copo. Então eu coloquei água, coloquei limão, dei pra ele e eu falei, né, você sabe, o Alisson acredita? Eu perguntei, Alisson, você acredita? Eu orei por esse copo e depois que você tomar essa água, a sua dor de barriga vai passar? Ele falou, acredito. Dito feito. Ele bebeu o copo, a água que estava no copo, ele bebeu. Quando ele bebeu, foi bater no estômago, ele vomitou tudo pra fora que tinha na barriga dele e melhorou na hora. E isso antes dele ir pra escola. Ou seja, tipo, é uma loucura. E eu geralmente não faria isso e geralmente a gente condena quem faz isso, né? Na televisão, sim. Mas aconteceu. Na vida de vocês, qual foi uma loucura que vocês fizeram assim, que tipo, realmente é uma loucura, mas deu certo? É que as pessoas têm isso como se fosse um amuleto, né? Eu acho que você ser impulsionado pelo Espírito, hoje a gente não pode pegar aquilo como uma via de regra. Que nem você está falando a questão do copo,
Você pegou lá, fez uma oração e tal, aconteceu um milagre. Isso aí não quer dizer que toda vez que acontecer uma situação dessa, você vai pegar um copo, espremer um limão e dar para a pessoa, que é o que acontece hoje. As pessoas, eles materializam o poder de Deus nesse quesito aí. É o lenço de Paulo. Todo mundo vai falar, mas o lenço de Paulo curou. Quantos lenços Paulo andou dando por aí para as pessoas serem curadas? Você entendeu? Então, essa questão da materialização, a pessoa colocar aquilo como amuleto, que eu acho que está errado. Agora, a questão da fé, a fé é uma doideira, cara. A fé é uma loucura que, às vezes, Deus vai colocar no seu coração de fazer alguma coisa e você vai lá e faz e vai dar certo. E eu me recordo que, em uma ocasião, nós estávamos em um propósito de oração, tudo novo convertido, coisa de louco mesmo. Propósito de oração nos lares. Só que não tinha lá determinado. Era determinado lá. A gente começava a orar e de repente Deus falava assim, ó, amanhã a oração vai ser na casa do Lucas. Aí a gente ia para a casa do Lucas no dia seguinte, sem saber que no outro dia seria na casa de outra pessoa. Então, em uma dessas ocasiões, a gente estava num propósito desse de oração, em um lar, e uma irmã estava se queixando que o braço dela estava doendo e tinha um caroço no braço dela. E aí eu olhei assim, o Espírito Santo falou comigo assim, pega no braço dela. Aí eu falei, onde é que está doendo, irmã? Quando ela levantou a mão, eu juntei as duas mãos, fiz e não falei mais nada, só segurei assim e eu falei para ela assim, procura aí onde está a dor. E ela procurou assim, já não tinha mais nada, o caroço tinha baixado na hora e sumiu. Foi uma loucura na hora ali que aconteceu e deu certo. Deus fez um milagre lá. Então são coisas assim que em contrapartida, às vezes a gente não vai fazer. Se não for o Espírito Santo mandando a gente fazer. E as coisas não acontecem mais milagres hoje porque a gente tem muito medo do que vão falar. Esse é que é o problema. E principalmente a gente que estuda, a gente que lê, a gente, sabe, vai centrado ali porque a gente tem um conhecimento e aí a gente vê que pelo conhecimento que a gente tem, aquilo é uma loucura mesmo. E se deixar, o povo vai pegar aquilo e vai fazer daquilo uma heresia mesmo, que o povo vai acabar tendo aquilo como amuleto. E a gente corre um risco muito grande. Aí às vezes a gente vai privando um pouco e deixa de dar essa vazão ao Espírito fazer aquilo que ele quer fazer. De repente, estou aqui, Deus fala assim, pega esse copo de água e joga em alguém. E se eu jogar, esse cara é maluco, é doido, está inventando heresia dentro da igreja. Então acho que esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje e não deixa essa loucura acontecer. Legal. Eu passei por uma experiência assim, simples, né? Talvez não foi tão assim, né? Excepcional, mas uma prima minha veio do Rio de Janeiro. Ela estava sentada lá dentro de casa, a gente conversando. E não posso dizer que seja uma loucura assim, mas eu passei até rindo na brincadeira, Deus sabe do meu coração, que eu não vou ser hipócrita. E coloquei e ela estava com muita dor de cabeça. Eu não sabia, ela estava morrendo de dor de cabeça. E eu apenas passei e falei assim, tá repreendido toda a dor. E fui embora rindo. E ela olhou para mim e falou, prima, eu tô curada. Minha cabeça parou de doer. Para muitos, né? Apenas uma brincadeira, você passou ali, não levei muito a sério na hora, mas aquilo mexeu muito comigo, porque você começa a refletir e falar, não, o Espírito Santo de Deus existe, as coisas de Deus é séria, é santa, e marcou também um pouco a minha vida isso daí. Porque só foi no toque, eu arrependi em nome de Jesus tudo mal, e na hora ela já levantou feliz, falando que tinha sido curada. Então, uma experiência boa, né? Que você faz sem pensar, achando que não vai dar em nada, mas na verdade Deus trouxe a cura para ela, né? Outra coisa, Albert, foi quando o Wesley estava doente. Essa experiência aí, ela O Wesley é o seu. É uma experiência que a gente vai carregar mesmo dentro da gente, porque nessa ocasião, o Wesley ficou doente, nós estávamos orando tudo, e eu fiz uma oração a Deus, falei, Deus, o Senhor deu ele para nós. Somos apenas sacerdotes, nós somos aqui mordomos do Senhor. Se o Senhor deu ele para nós, ele é seu, estou aqui só para cuidar dele. Se o Senhor achar por bem e quiser levar, pode levá-lo. Só nos dê, Senhor, uma estrutura para a gente suportar a dor da perda e pode recolher. Essa é a minha oração.
E Deus não respondia, não falava nada. A gente ali, ela já estava há mais de 20 dias no hospital com ele. E aí eu fui trabalhar e já fazia 24 dias. E eu dentro do ônibus eu falei com Deus: Deus, o Senhor falava com Moisés, cara a cara e boca a boca. Eu não quero que o Senhor use ninguém para falar comigo. Eu quero ouvir a sua voz. E foi quando eu tive a minha primeira experiência assim, de ouvir mesmo audível a voz de Deus. Não aquele negócio de pensamento, sabe? Quando fala na sua mente e tal, não. Foi aqui dentro. E uma voz gritava e dizia: Roberto, Roberto. E foi quando eu falei com o Senhor: se é o Senhor que está falando, fala que o seu servo ouve. E Deus começou a falar comigo, mandou entregar uma mensagem para minha esposa, liguei uma mensagem para ela. E foi interessante que eu estava indo para o hospital e Deus falou comigo que era quando eu chegasse em casa, era para eu pegar o telefone, ligar para o hospital, pedir para ela pôr a mão na cabeça da criança, meu filho, e que Deus ia curar o meu filho. Eu já fui para o hospital sabendo que Deus ia curar. Fizemos a visita, tive lá algumas visões lá, que é coisa que é loucura, dependendo do que você falar, não é todo mundo que acredita. Mas eu tive uma experiência e tudo, e ela percebeu que eu estava vendo alguma coisa. Ela perguntou: está vendo alguma coisa aí? Eu falei: não, estou vendo nada, está tudo em paz. E lá Deus mostrava para mim o espírito da morte vinha, rondava o berço do menino, e eu com medo de falar com ela isso, porque eu estava vendo lá para não deixá-la apavorada. Fizemos a oração para poder vir embora para casa, e ela ia ficar no hospital. E aí ela foi e falou para mim, ela contou: olha filho, ontem à noite quando eu estava aqui, o espírito da morte vinha aqui, ele rondava o berço e ficava naquela árvore ali. Então a mesma visão que eu tive, Deus mostrou para ela. E aí fui embora para casa, e quando eu cheguei em casa, o pessoal em casa estava tudo desesperado, porque ela tinha ligado, o Wesley estava tendo convulsão no hospital, e aí foi o período que ele estava passando muito mal. E os médicos já tinham desenganado, dizendo que tinha feito de tudo e nenhum dos medicamentos já estava respondendo, né, a infecção, a inflamação. E aí eu falei: não, mas fica tranquilo. Aí eu pedi para o pessoal continuar orando, falei para ela pôr a mão na cabeça do menino, ela colocou a mão na cabeça do menino, e foi quando eu comecei a orar. E nessa que eu estou orando, Deus abriu o céu na minha casa, não via mais telhado, eu vi o céu azul, o céu se fendendo, os anjos descendo. E eu lembro que naquela ocasião, novo convertido ainda, comecei a dar ordem para anjo: você que desceu com a autoridade de Deus para tocar no meu filho, arranca a enfermidade dele lá agora, cura ele lá agora. E eu fui falando, quando eu terminei de orar, ela chorando do outro lado, falando em mistério com Deus, ela falou: quando você estava orando e falou, Deus abre a janela do céu e viu um exército de anjos, tem um anjo aqui, em pé, entre a poltrona que eu estou sentado e o berço, com a espada desembainhada. Então a visão que eu tive, Deus mostrou para ela, ela teve também. Então foi uma experiência com Deus, assim, com o Espírito Santo, com a ação de Deus, que essa experiência ficou marcado, vai ficar marcado, e vou carregar isso o resto da minha vida, porque é algo extraordinário e a prova de que Deus, ele existe, ele ouve a nossa oração, ele atende o nosso pedido e ele está sempre pronto para nos atender. Isso daí vai ficar marcado. E foi quando o Wesley foi curado e os médicos ainda segurou ele 3 dias lá, tentando entender qual foi o medicamento que deu certo. Eles pesquisando qual foi o medicamento, mas a gente já sabia, porque eu voltei para casa dizendo: meu filho vai ser curado, eu só vou ligar no hospital, porque Deus falou que era quando eu ligasse no hospital. E o interessante é que eu estava indo para o hospital. Deus não mandou eu orar por ele lá, mandou eu orar quando eu chegasse em casa. Então são experiências que a gente passa, que poderia ter sido diferente, poderia, mas Deus não queria, Deus queria fazer de uma forma diferente, do jeito que foi feito. Então essas experiências aí serão sempre marcadas na vida da gente. Eu tive uma experiência em relação ao meu filho mais velho, o Wellington, né? Eu já enfrentei algumas situações muito difíceis com meu filho, em relação à droga, a muitas outras coisas. E eu me recordo que um dia eu estava já decidida de mim mesmo a juntar todas as coisas dele, as roupas e tudo, coloquei no meu coração para mandar ele embora de casa. Eu falei: quando ele chegar aqui de madrugada, a bolsa, a mala vai estar tudo na porta de casa e simplesmente eu não vou deixar ele entrar e ele vai ter que arrumar um lugar. E eu me recordo que eu ouvi aquela voz branda e suave
o próprio Espírito Santo de Deus falando para mim, foi eu que te dei. Ele não veio por um acaso, foi eu que te dei e você não vai fazer isso. Você vai cuidar porque foi eu que coloquei ele na sua vida. E é uma coisa que eu não me arrependi de ter dado ouvido à voz do Senhor. Né? Com toda dificuldade, graças a Deus, eu tenho visto Deus guardar o meu filho. Então tem muitas decisões que a gente quer fazer de nós mesmos sem pedir orientação para Deus. E para muitos pode ser uma coisa simples, mas para mim marcou muito a minha vida. E eu me recordo que antes de eu fazer isso, no dia, né, que eu pensei em fazer isso, eu vim para o culto à noite, eu cultuei e Deus usou o pregador falando que não era para mim fazer o que estava no coração para fazer, porque foi Deus que te deu seu filho, então cuida e zela. Aí eu pude ver a confirmação do que o Espírito Santo de Deus falou comigo dentro da minha casa. É uma coisa que marcou também a minha vida, porque por mim eu tinha já deixado de mão. Aí já tentei, já orei, não deu certo, então eu vou deixar. E eu não me arrependi de ter feito isso aí, de ter dado ouvido à voz de Deus, à voz do Espírito Santo de Deus. Qual história bíblica vocês mais gostam? Pode ser confirmado esse papel. Eu particularmente, eu gosto da história de José. Porque Deus se revela para ele, né, de uma forma extraordinária. E eu aprendo com essa história. E aquilo que você aprende mesmo, não é como as pessoas que acham que aprendeu alguma coisa, que sabe de alguma coisa e não sabe de nada. Eu digo que aprende mesmo, que fica fixado no coração. Não importa a situação que você esteja passando, aonde você está, você jamais vai abandonar aquilo que você aprendeu, né, a sua história. E eu admiro muito a história de José por ver o passado dele, tudo aquilo que ele passou, sendo vendido pelos seus irmãos, sofrendo as perseguições, as adversidades e tudo, mas ele se manteve ali fiel, mesmo estando em terra estranha, mesmo sendo escravo, mesmo sofrendo, mesmo indo preso, mas ele manteve ali a sua integridade com Deus. Então é uma história que onde eu vejo que uma pessoa conduzida pelo Espírito que tem uma amizade com o Espírito Santo, ela pode alcançar o que José alcançou. Então eu me espelho muito nessa história e tenho uma visão do Evangelho que não é só porque a gente tem um tempo de crente que quer dizer que a gente tem experiência com Deus. Às vezes a gente tem tempo de crente, mas não tem essa experiência. A história que eu gosto muito na Bíblia é sobre Abigail. É algo que marca muito a minha vida e mesmo nas minhas poucas forças eu tenho tentado seguir um pouquinho do que ela foi em relação ao apaziguar, né, diante de Davi, toda aquela trama do esposo, e ela obteve vitória. Eu tenho certeza que foi através do Espírito Santo de Deus, então eu tenho guardado isso comigo e eu gosto muito dessa passagem. E eu tenho tentado de todas as formas a ser um pouco do que ela foi, a sempre tentar apaziguar as coisas. Talvez eu tenha errado aí algumas partes, porque eu acabo sofrendo os danos, às vezes. Mas eu prefiro sofrer os danos, mas ver as pessoas bem. Sabe? Sempre tentar intermediar para apaziguar algumas situações. O que vocês gostariam que as pessoas soubessem a respeito disso? Eu gostaria que as pessoas se conscientizassem que é real. Que ele existe, ele é real dentro de nós. E que ele muda situações, ele muda tudo. E eu ainda gostaria de compartilhar uma coisa que aconteceu. Nós fomos convidados para ir para Varginha, em Minas Gerais, juntamente com os nossos jovens. E lá aconteceu algo assim que marcou muito minha vida e dos que estavam lá, que foi em relação às jovens de lá e adolescentes que estavam ali, e algumas irmãs que estavam na cozinha também. E de repente elas me convidaram para entrar no quarto das mulheres, onde ficaram elas separadas, os homens e as mulheres. E ali, quando eu cheguei lá, de repente nós fizemos uma oração e eu senti o Espírito Santo de Deus começar a falar comigo acerca de muitos assuntos em relação à depressão, à ansiedade, a filhos sendo rejeitados por pais, por mães. E Deus foi me trazendo muita coisa. E quando eu fui dar por mim, ao meu redor tinha muitos jovens e adolescentes chorando, não conseguia se conter. E aquilo ali mexeu muito comigo,
porque o Espírito Santo de Deus, ele existe, ele é real dentro de nós e ele revela coisas assim profundas da vida de pessoas que nós não sabemos. E marcou muito a minha vida. A minha ida lá para Varginha marcou muito e até hoje eu tenho contato com algumas pessoas e eu achei muito interessante. Nenhuma conversa, Deus te usar, o Espírito Santo de Deus te usar, nenhuma conversa. E você ganhar confiança, porque ali muitos já começaram a me procurar depois e desabafar realmente problemas que estavam acontecendo dentro da casa. Tanto que eu trouxe nomes para a gente estar orando e isso foi muito interessante. Então, para quem não recebeu ainda o batismo com o Espírito Santo, quem não tem esse desejo, ore a Deus, para Deus colocar esse desejo, você ter esse contato com o Espírito Santo de Deus, porque é real. É uma coisa maravilhosa, você tem alguém te conduzindo. Muitas vezes vem momento de fraqueza, nós somos falhos, somos ser humano. Eu sempre falo, eu sou esposa de pastor, mas eu também sou ser humano, sou falha. E muitas vezes vem aquele momento de fraqueza e você ouvir aquela voz suave, não vai, eu tenho uma palavra para você. Às vezes é um louvor que nós vamos ouvir dentro da igreja. Então assim, eu de coração, que as pessoas pudessem ter esse desejo de receber o batismo do Espírito Santo e de ser sensível à voz de Deus, né? Porque às vezes o Espírito Santo de Deus está falando, mas eu vejo muitas pessoas, jovens, adolescentes, homens e mulheres trilhando caminhos, caminhos tortuosos. Muitas vezes ele está falando para a gente por aqui, nós queremos ir para os nossos próprios caminhos e a Bíblia diz que é caminho de morte, né? Que parece ser um caminho bom, mas é de morte. Então as pessoas que ainda não receberam, que possam buscar ter o Espírito Santo dentro deles, receber o batismo, porque é diferente, é muito bom. Quem tem uma experiência, né, com o Cristo ressuscitado tem a sua vida completamente transformada. Foi através dessa experiência, né, da ressurreição de Jesus, da sua ascensão ao céu, que o Espírito Santo desceu e os discípulos eles tiveram uma experiência e eles nunca mais foram o mesmo. Então que as pessoas elas possam entender que a partir do momento que elas tiverem essa experiência com o Espírito Santo, a vida dela também será transformada e ele também nunca mais será o mesmo. Então é esse o desejo que tem dentro do meu coração, que todos tenham essa vivência com o Espírito Santo. É só assim, quando o Senhor ele fala algo nos nossos corações, que nós realmente possamos ser sensíveis. Eu comento muito com meu esposo que tem dias assim de que eu estou na sede, não só em culto de Santa Ceia, na sexta-feira, estamos lá. E muitas vezes o Senhor quer uma das coisas que é simples, mas que Deus manda fazer, a gente não faz e bate aquele arrependimento. Em relação a ver que tem pessoas ali que estão sedentas, muitas vezes por palavra, mas às vezes querem apenas um abraço. Então que nós possamos também ter essa sensibilidade, porque eu olho assim, eu fico no meu cantinho e o Senhor começa, o Espírito Santo de Deus começa a mandar olhar para a nave da igreja, principalmente jovem e adolescente, e que nós temos visto são muito lutando para estar de pé. Tem muitos jovens e adolescentes que estão lutando dia a dia, tentando estar de pé, e muitas vezes não tem isso dentro da própria casa. Então uma das coisas também que eu deixo para os pais, o meu esposo ele sempre fala onde ele vai, é coisa de Deus, não é de mim, não é Maeli, não sou eu, mas é aquele que está dentro de mim, é ter sensibilidade de saber quando os meus filhos não estão bem. O Wesley está casado, não está comigo, o Elton também, o Vavá mora conosco, e eu consigo ver tanto no Everton, que está do meu lado, quanto sentir a dor dos meus filhos que estão longe. E quando Deus coloca isso no meu coração, pode ligar, pode mandar mensagem que está acontecendo. E uma coisa que eu deixo então para os pais, assim, para as mães, seja amiga das suas filhas, converse com os filhos, porque o que nós vemos é jovens lutando, batalhando. Está ali se arrastando, vão porque o líder convoca, porque o pastor manda, porque a mãe pede, mas na verdade a vontade é de parar. Então que nessa tarde eu deixo essa reflexão para os pais, atentar mais, porque às vezes nós estamos olhando para os de fora, preocupados com quem está lá fora e os nossos estão morrendo dentro de casa. Quando eu digo dentro de casa, eu não falo só na nossa casa, como família, até dentro das congregações também. Então eu deixo esse meu alerta aí, para que nós possamos atentar para isso. Eu tive uma experiência há pouco tempo, eu não ia falar, mas Deus me fez lembrar. Eu entrei dentro de uma loja perto de casa e quando eu entrei lá, já veio um jovem e ele já segurou na minha mão, as duas mãos dele já segurou e falou para mim: a senhora não pode sair daqui de perto de mim, a senhora não pode,
E o pai dele, vamos filho, nós temos que ir porque você precisa de fazer alguma coisa. Aí ele falou, pai, o que o senhor não está entendendo? Ela não pode sair, ela é um anjo que Deus colocou na minha vida agora, e ela não pode sair daqui. E aí eu fiquei lá conversando, falando do amor de Deus com aquele jovem. E para a glória de Deus, recentemente nós fomos fazer uma visita lá, eu, meu esposo e um casal aqui da congregação. Eu marquei com a mãe dele, conseguimos ir na casa, oramos por ele e ele já está caminhando para a igreja, está na congregação de Jardim Aracati, só que ele estava muito perturbado quando ele me viu naquele dia. E o que eu deixo também, que nós possamos ter essa visão espiritual, de você olhar para uma pessoa, e você entender que aquela pessoa está pedindo apenas um abraço, um socorro, porque tem muitas pessoas nessa situação. E muitas vezes nós estamos dentro da nossa casa, no aconchego do nosso lar, estamos dentro de 4 paredes e achamos que está tudo bem. Mas não, o Espírito Santo ele veio a nós, Deus ele nos batizou, não foi para nós ficarmos assim acomodados. É a gente poder, sabe, é poder olhar para o Lucas e falar, amor, o Lucas não está bem hoje. É olhar para ele e falar, ele não está bem, o Albert não está bem hoje. É a gente sentir mesmo a dor e abraçar a causa do outro. Então marcou muito isso de ver esse jovem desviado. Teve visões horríveis, que o diabo levou ele para lugares assim horríveis. E ali o Espírito da Morte se apresentou para ele e falou para ele como que é. Você vai se levantar ou você quer que eu dá cabo à sua vida agora? E agora eu vejo o menino falar que está na igreja, voltou a trabalhar. Isso alegra. Eu não falo para me gloriar, eu falo que nós temos que realmente fazer notória a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É onde nós colocamos a planta do nosso pé, as pessoas têm que ver algo diferente e falar, não, eu quero estar perto dessa pessoa, eu quero abraçar essa pessoa, eu quero conversar com essa pessoa, sentir paz e estar perto de nós. Então também fica isso para todos nós, né, que o Espírito Santo de Deus ele possa conduzir realmente as nossas vidas, para que nós possamos ser agente de Deus nessa terra, para resgatar vidas que estão desesperadas, sem rumo, sem direção, estão andando por andar, mas não sentem nem prazer em viver. Então que nós possamos ser essa luz através do Espírito Santo de Deus, porque isso não vem de nós. A Bíblia diz que é dom de Deus, não vem da gente. Para que nós não viemos gloriar, mas tudo é para a glória de Deus. E eu agradeço a oportunidade. Só para testificar, nessa última fala que você falou para a gente, como eu já tinha falado antes de começar, a gente colocou isso no nosso coração de fazer esse propósito, esse documentário. Não teria como não ter participação de vocês nesse documentário. E 2 coisas que marcou muito a minha vida no ministério, assim, né, na minha vida cristã. 2 coisas sobre a senhora que marcou muito, e eu nunca vou esquecer isso. Que o primeiro, no começo da sua fala, que quando Deus manda a gente fazer algo, a gente não faz. Eu nunca vou esquecer do dia que eu fui no Vila Gilda, e não era nesse tempo, era num outro tempo, e foi um culto de semana, e a senhora teve a oportunidade, e a senhora falou, irmãos, eu não aguento mais pagando o preço por não falar aquilo que Deus mandou eu falar. Foi realmente foi uma mensagem muito pura, só que ali eu consegui perceber realmente a vivência que a senhora tem com o Espírito Santo, o quanto que a senhora sente, e a senhora é guiada pelo Espírito Santo. E aí a senhora entregou o que Deus tinha colocado no seu coração, mas dava para ver a sinceridade da senhora falando. A senhora chorava e falava, não aguento mais pagar o preço, porque Deus mandou eu falar algo e falou. Então aquilo ali foi algo que, só para testificar mesmo, que marcou muito o meu coração. E uma outra vez, foi algo mais pessoal meu mesmo, que foi o culto de Santa Ceia, o culto de jovens da nossa sede. E o meu coração ele ficou muito ardente para mim até a senhora e dar um abraço da senhora. Só que eu me amedrontei porque eu não tinha o que falar para a senhora. Na minha cabeça estava muito fechada, eu não tinha esse pensamento de que às vezes a pessoa só precisa realmente de um abraço. E aquilo ficou martelando, até que eu não fui, me amedrontei e acabou o culto. Só foi o tempo de eu virar para o lado, a senhora estava me abraçando. Então, o que eu entendo com isso, e mais uma vez falando para testificar, exatamente como isso é exemplo para a gente, do Espírito Santo na vida de vocês, na liberdade que vocês dão para o Espírito Santo trabalhar. Então isso é um exemplo muito grande para mim de que a gente entende o que é a parte teórica, mas a gente necessita de ter uma vivência com o Espírito Santo. Então se isso de alguma forma seja para
testificar e aumentar a nossa fé. De que, também nunca vou esquecer daquele almoço que vocês foram lá em casa, a gente conversou por horas, e tiveram esses relatos de que a necessidade que a gente tem de ter essa vivência com o Espírito Santo. Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês, continue sendo assim um canal de bênçãos para nossas vidas, como um exemplo, como realmente um canal de bênçãos. Então, para testificar, eu só queria deixar esse relato, né? Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Glória a Deus. É isso? É isso. É isso. É isso. Glória a Deus.